teu Filho, o nosso Salvador Jesus. Amém. Nesse momento eu passo a oportunidade ao pastor Leonardo. Já com a palavra. Irmãos, amém? Irmãos, nesse momento nós iremos para um momento muito especial para nós. Na última assembleia que tivemos aqui como congregacionais, nós realizamos periodicamente, a cada mês, mensalmente, uma assembleia onde nós recebemos novos irmãos, filiamos novos irmãos aqui à nossa igreja. E na última assembleia que nós tivemos, os nossos irmãos Melquisedeque Shalom Bento da Silva Gomes, que agora vocês vão conhecer por Melk, né? E a sua esposa Alana Carneiro Marques Gomes, né? Solicitaram a essa assembleia, né, a filiação à nossa igreja. E nessa noite nós iremos aqui recebê-los com muita alegria. Eu queria convidar os dois a virem aqui à frente. Convido também a igreja nesse momento a ficar de pé. Irmãos, nós iremos ler os termos, o que significam Melk e Alana, né? Os deveres e as responsabilidades que vocês, desde então, desde o momento que o nome de vocês foi aprovado por essa igreja, vocês passam a ter junto a essa comunidade. E nós decidimos então formalizar aqui um termo. Eu vou ler para a igreja, vou ler para vocês também, e depois eu gostaria que vocês viessem aqui para vocês assinarem aqui esses termos, entendendo as responsabilidades, né, e todos os privilégios que vocês terão, né, aqui com essa igreja. Então, leiamos aqui o termo de compromisso do membro. Ao professar publicamente sua fé em Cristo Jesus e tornar-se membro desta igreja, vocês devem se alegrar pelo privilégio de que essa nova condição permite a vocês, como participantes, bem como entender o compromisso e a responsabilidade que vocês estão assumindo diante de Deus e diante do povo de Deus, que é o corpo de Cristo aqui na terra, que somos nós. Como princípio geral dessa nova forma de viver em comunidade, está o amar uns aos outros, como nos diz lá em 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Só podemos afirmar que temos uma responsabilidade de amor, Melk e Alana, para com Deus, se amarmos os nossos irmãos. E especialmente, como diz a sua palavra, os nossos inimigos. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e a orar por eles, não amaldiçoar os que nos perseguem. A responsabilidade com a igreja depende de vivermos este amor. E eu queria aqui dizer para vocês os privilégios. Primeiramente, participar da ceia do Senhor, cumprindo assim a ordenança do nosso Deus, apresentar, quando for o caso, eu espero que não demore muito, os filhos a Deus. Vocês já perceberam que a igreja está bem fértil assim, né? Todo mundo engravidando. Irmãos, além disso, ocupar cargos eletivos e nomeados na igreja. Participar de assembleias da igreja, podendo votar e ser votados. Suas responsabilidades e compromissos. Primeiro, aceitar e ser fiel aos princípios doutrinários da Escritura Sagrada, professados pela igreja. Jesus adverte que precisamos ouvir os seus ensinamentos, guardá-los, e o que significa não apenas ouvir, mas principalmente obedecer, conforme nos diz Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. Cumprir o estabelecido no estatuto e regimento interno desta igreja, bem como as decisões tomadas em suas assembleias, e zelar pelo patrimônio moral e imaterial da igreja. Além disso, honrar e propagar o Evangelho de Cristo por meio de um testemunho de vida que glorifique a Deus em todos os ambientes onde vocês se fizerem presentes, como luz do mundo e como sal da terra. Cooperar financeiramente também com a igreja como forma de prover os recursos necessários ao desenvolvimento de suas atividades, contribuindo com alegria e com liberalidade. Obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis às Escrituras Sagradas
exercer os dons espirituais concedidos por Deus a vocês em benefício da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Participar assiduamente das atividades desenvolvidas na e pela igreja, nos cultos solenes, cultos de estudo bíblico e cultos de oração e assembleia, reuniões departamentais e outras inerentes à vida em comunidade, à vida em comunidade eclesiástica. Esta igreja se compromete a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e ensinar a palavra de Deus, a estimular a comunhão e a fraternidade entre os seus membros, congregados e demais igrejas, e promover assistência social aos necessitados e atividades de confraternização, incluindo beneficentes, visando a unidade em amor e ao bem-estar de todos os seus membros. Então, estes são os termos que nesse momento nós iremos orar em gratidão, porque vocês já são membros dessa igreja. Mas como é que a gente diz, irmãos, a eles? Seja bem-vindo, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Não, eles vão voltar, eles vão permanecer até Jesus voltar, né? É a força do hábito, né? Irmãos, vamos orar em gratidão nesse momento ao nosso Deus. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela vida do Mel, a vida da Alana. Tu sabes, Senhor, da alegria em nossos corações em recebê-los como membros dessa igreja. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa gerar em seus corações um amor por este povo, por essa comunidade, que eles possam, no exercício do dom que receberam do Senhor, edificar os seus irmãos e serem, Deus, modelo naquilo que falam, que pensam, que agem, Pai, a semelhança do Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa usá-los poderosamente, Deus, na propagação do Teu Evangelho, aqui no meio dessa igreja, e também para com aqueles, Senhor, que ouvirão a Tua palavra através do dom que o Senhor concedeu a cada um deles. Pai, eu te peço assim, recebe a nossa gratidão nessa noite. Eu te louvo e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. A igreja diz? Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido o Mel e a Lana a, nesse momento, assinarem aqui o termo, subscreverem o termo, os termos citados. Sol maior. Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Alana. Seja bem-vindo. Sou de Jesus, mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, no partir do pão em cada comunhão. Agradeça ao Senhor, graças por tudo. Sou de Jesus, eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Amém, irmãos. Nesse momento, eu gostaria de convidar o presbítero Gerson, estará entoando o Salmo de número 260, e logo em seguida a palavra está com o pastor Leonardo.
Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos preparar o nosso coração para receber a mensagem do Senhor nesta noite, através de seu servo, o pastor Leonardo Félix. Hino de número 260, Invocação para a Leitura Bíblica, é o título deste hino. Enquanto, Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu és eterno, tu és todo-poderoso, tu és o nosso Deus, aquele que tem nos abençoado e tem nos guardado em todos os nossos dias. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Senhor, neste momento queremos te pedir que o Senhor abençoe o teu servo, Leonardo Félix, que nos transmitirá a tua palavra neste momento, ó Pai. Senhor maravilhoso, ajuda, dá graça, sabedoria, para que possamos ouvir e compreender aquilo que o Senhor quer que ouçamos nesta noite e saímos daqui diferente do que entramos, ó Deus, sabendo que o Senhor falou conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias comigo, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós iremos ler do versículo 38 ao versículo de número 42. Lucas 10, os irmãos que estão em casa também acompanhando, abra sua Bíblia, Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 a 42. Aqueles que forem encontrando, fiquem de pé, depois deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa ouvir a voz de Deus aqui nessa passagem. Diz assim a palavra do nosso Senhor, irmãos, Lucas 10, do 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Essa noite eu gostaria de meditar com vocês aqui nessa passagem sobre a graciosa companhia de Jesus. O nosso Deus é o Deus que nos acompanha, é o Deus que nos visita, é o Deus que nos dá o privilégio da sua companhia. Irmãos, desde cedo, eu sempre gostei de fazer as coisas com um certo grau de perfeccionismo que me incomodava. E quando eu lembro dessa história de perfeccionismo na minha vida, eu lembro do que eu fazia todas as vezes que eu ia encapar os meus livros, né? Eu gosto muito de livros,
E todas as vezes, os primeiros livros que eu ganhava, eu tinha aquele cuidado de fazer, de encapar, botar uma capa bonita. E eu lembro, irmãos, que muitas vezes, quando eu estava ali encapando, eu fazia isso numa certa naturalidade, mas trazia incômodo para mim. Eu cortava de um lado, cortava do outro, e às vezes eu ficava medindo milímetros. E quando eu percebia que um lado, às vezes, estava maior do que o outro, aquilo trazia um certo incômodo para mim, que eu sabia o que significava. A minha vontade era simplesmente tirar aquela capa, rasgar, jogar no lixo e começar tudo de novo. Na verdade, o que o meu coração tinha era uma inquietação, uma busca por uma perfeição que me fazia sobre-humano e colocava sobre mim, e vez ou outra ainda eu me pego nesse pecado, querendo colocar sobre mim um fardo, um peso que eu não posso realizar, porque eu não sou perfeito. Porque eu sou um ser humano e o ser humano tem suas imperfeições. Irmãos, o nosso perfeccionismo, além de atrapalhar a nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho que nós realizamos, no relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, também pode atrapalhar o nosso relacionamento com Cristo Jesus. O perfeccionismo pode atrapalhar porque nós muitas vezes achamos que o que estamos fazendo ainda não é tão bom para que Jesus se agrade daquilo que a gente está fazendo. E quando nós usamos essa mentalidade, esse raciocínio, nós simplesmente colocamos a graça em segundo plano. Porque olhamos para nós mesmos e dizemos, não, Jesus vai se agradar, mas vai se agradar quando eu fizer de forma perfeita. Às vezes eu escuto alguém dizendo o seguinte, olha, é para Deus, então a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que buscar fazer a perfeição. Ótimo. Mas não se iluda. O seu melhor para Deus não é o melhor que Deus exige de você, porque você é falho. Porque você tem um pecado no seu coração. Logo, viver guiado pelo perfeccionismo pode ser torturante, pode atrapalhar e muito o nosso relacionamento com Deus. Quem tenta agradar a Jesus com seu perfeccionismo tende a menosprezar a presença e a companhia graciosa de Cristo Jesus. E é isso que nós iremos ver aqui nessa história. Uma mulher que tenta dar o melhor para Jesus, mas não entendeu o valor da companhia de Cristo Jesus. Jesus, irmãos, nos dá a companhia dele por graça, entenda. Jesus está com você, Jesus está te acompanhando, está no seu deitar, está no seu levantar, lhe acompanha no seu trabalho, não é porque você pode dar o melhor a Ele, mas é porque o seu Deus, o meu Deus, é um Deus gracioso. É um Deus que se move em sua direção, lhe abençoa, porque Ele é cheio de graça, porque Ele não dá esperando nada em troca de você. Irmãos, nele, em Cristo Jesus, nós podemos descansar mesmo com o nosso trabalho imperfeito. E eu queria que você já pensasse o seguinte, será que eu tenho oferecido a Deus, será que eu tenho dado a Deus realmente uma oferta confiante na graça dEle ou uma oferta confiante naquilo que eu faço de melhor? Marta, ela tentou agradar a Jesus, se envolvendo em muitas atividades, sem aproveitar a companhia do Mestre. Irmão, Jesus estava passando, o texto não diz de onde ele vinha, nem para onde ele ia. Simplesmente Lucas diz que ele vinha e passou numa aldeia chamada aldeia de Betânia. Betânia ficava a 4 quilômetros de Jerusalém. Jesus simplesmente entra naquela aldeia, e quando ele entra naquela aldeia, ele estava provavelmente faminto, porque o ministério de Jesus era um ministério itinerante, Jesus não parava. Jesus estava sempre a andar em cidades e aldeias e pregando ali o evangelho do reino. E ele estava faminto. E Marta, a irmã mais velha de Maria, abre as portas da sua casa para hospedar o mestre. Provavelmente Marta era mais velha e tomou aí a atitude ousada de dizer, vem Senhor, vem para a minha casa, aqui na minha casa tu vai matar a tua sede, matar a tua fome. Jesus entra naquela casa, irmãos, e toma logo uma cadeira para descansar. Certamente muito cansado, suado, de tanto andar e pregar, ali na espera do que Marta poderia oferecer em termos de comida, para que ele pudesse saciar a sua fome, mas essa não era a prioridade de Jesus. Jesus entra na casa de Marta, se assenta ali, e a irmã mais nova de Marta percebe o seguinte, o mestre está aqui, que privilégio.
Diz o texto sagrado que Maria simplesmente vai aos pés de Jesus e começa então a catar as palavras de Jesus e a deixar essas palavras entrarem no coração dela. Ela estava ali sedenta, desejando, querer aprender o que Jesus tinha a falar. Por outro lado, Marta perambulava, feito uma barata tonta, irmãos, de um lado para o outro, na casa, inquieta, pensando o que é que eu vou servir ao mestre, que peixe eu vou dar a ele, que comida eu vou dar a ele, se ele tirar um sono, a cama vai estar arrumada, será que tem algum lixo sobre a casa, deixa eu cuidar da casa. Enquanto o mestre estava ali dentro daquela casa, Marta estava inquieta e preocupada com coisas de menor importância. É provável que no pensamento de Marta houvesse um certo perfeccionismo, a ponto de dizer: a casa ainda não está tão limpa quanto o mestre precisa. Ou a comida ainda não é tão boa quanto o mestre precisa. E ela então se lança ali naquela empreitada de tentar fazer alguma coisa para agradar o mestre, mas Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo, talvez perguntando coisas que ali fazendo questionamentos que o seu coração tinha, e o mestre estava ali a ensiná-la. Irmãos, Marta, ela personifica o pensamento que quer agradar a Deus, agradar a Jesus pelas suas obras. Jesus entra na casa dela e a preocupação dela: o que eu vou fazer para agradar o mestre? Preocupada com um peixe assado que serviria ao mestre, ou se os quartos estariam arrumados, né? Marta não descansou em Jesus, mesmo tendo o Criador dos céus e da terra dentro da sua casa. A sua ansiedade, a sua preocupação, o seu perfeccionismo não deixou o coração dela descansar. O corre-corre de Marta, irmãos, lhe gerou indignação. Ao ver Maria sentada ali aos pés de Jesus, ela olhou: essa minha irmã mais nova é muito enxerida. Sentada aos pés de Jesus, ela poderia estar aqui me ajudando, tratando do peixinho que a gente vai servir a ele, arrumando ali a cama, afofando, quem sabe, colocando até um incenso lá, para que quando o mestre entrasse, ele pudesse dizer: que cama bem arrumada, ou que comida gostosa. Mas Marta fica indignada com Maria e começa a dizer: mestre, tu não te importas. Veja o que diz o versículo 40, no finalzinho. E ela diz assim, Marta, a Jesus: diga-lhe que venha me ajudar. Tira-la dos teus pés, faz com que ela se levante, diga para ela vir me ajudar, Senhor, porque o mais importante é o que a gente tem para te dar. O mais importante é o que a gente vai fazer para te agradar. Que mentalidade é essa, irmãos? A mentalidade do perfeccionista. A mentalidade daquele que Jesus está na companhia de Jesus, mas está preocupado: o que é que eu vou fazer de melhor para que Jesus se agrade? Irmãos, o problema dela foi não aproveitar a companhia que Jesus lhe deu, mas se preocupar no que fazer para agradar a Deus. Eu sei que aqui, esse texto fala de muitas Martas que estão aqui nessa noite. E eu queria que você entendesse Marta não uma mulher do sexo masculino, mas como uma representação de muitos de nós, que muitas vezes estamos na companhia do Senhor, mas estamos inquietos, sem experimentar a companhia dEle, sabendo que Ele está conosco, que Ele não nos abandona, mas o coração continua inquieto, sem descansar em Jesus. Irmãos, muitas vezes vemos pessoas tentando agradar Jesus em atividades sem descansarem na companhia de Jesus. Pessoas cansadas, há pessoas que querem agradar a Jesus se envolvendo, por exemplo, em 100 ministérios ao mesmo tempo, né? Não, eu tenho que fazer muita coisa, porque se eu fizer muita coisa, aí Jesus vai se agradar. Não, eu tenho que realizar dezenas de coisas para que Jesus possa olhar para mim e dizer: servo bom, serva boa, como você faz bem, como eu estou me agradando de você. Quando Jesus quer apenas que aproveitemos da companhia dEle. A palavra de Deus aqui, irmãos, para os nossos corações, é um chamado para aproveitarmos a companhia de Jesus. É para avaliar direitinho as obras que nós temos realizado. E não fazer com que as obras que temos realizado para Ele
seja um fardo. Porque mais importante do que qualquer ativismo que venhamos realizar, e qualquer atividade que venhamos a realizar, é saber gozar, contemplar, estar na presença de Jesus. Às vezes, tem pessoas que chegam à igreja, irmãos, e não conseguem aterrissar, sabe por quê? Porque está com a mente de Marta. Está pensando em muitas coisas, até pensando no ministério, como é que vai ser, quando é que a EBD vai voltar, quando é que a gente vai realizar ação social, quando é que a gente... E fica pensando em tantas coisas quando Jesus estar aqui nessa noite, através do corpo dele, falando ao nosso coração e nos dando a oportunidade de gozar a sua companhia. O profeta Isaías, irmãos, nos lembra que todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças são como trapos da imundície. Sabe o que quer dizer isso? Em termos figurados, quer dizer que o que você vier a fazer, que você julga que é bom, não será perfeito o suficiente para Deus. Deus vai ver como algo manchado, impuro, por conta do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, as nossas obras, elas não se tornaram suficientes para agradar a Deus. Porque tudo aquilo que nós tocamos em pecado, irmãos, por causa do pecado que habita em nós, né, macula, mancha, se torna algo desagradável a Deus. Há muitas Martas em nossos dias, irmãos, que vivem preocupadas em agradar a Jesus com o seu perfeccionismo, querem tudo perfeitinho, para que Jesus diga alguma palavra de louvor, para que no seu coração ela possa dizer o seguinte: ah, Senhor, eu fiz o suficiente, eu fiz o melhor. Está aqui, Senhor, esse peixe assado. Está aqui, Senhor, a caminha arrumada para o Senhor. E Jesus diz para a Marta, essas Martas que inclui eu e você: as suas obras não são agradáveis para mim. O que eu quero de você é a sua companhia. O que eu quero é que você goze de mim, se alegre em mim, aproveite a companhia que eu estou dando a você. Muitos hoje dormem, irmãos, sobre uma cama dura que eles mesmos construíram. Porque quando nós tentamos construir, né, o nosso lugar de conforto, se torna uma cama dura. Você já dormiu numa cama dura? Eu já dormi numa cama dura, que me machucou muito, irmãos. Quando a gente viaja assim, né, e que a gente vai para alguns lugares, às vezes o hotel não tem uma cama muito legal e você deita ali, fica todo quebrado, engembrado, né? Quando a gente tenta, irmãos, buscar um lugar de conforto em relação a Deus, nós mesmos criando, irmãos, nós simplesmente construímos uma cama dura e deixamos de descansar confortavelmente em Cristo Jesus, que diz o seguinte: venha a mim, o que eu quero é você, o que eu quero é a sua companhia comigo. Deveria Marta descansar tranquila, descansar tranquila. E talvez lembrar, se ela tivesse ouvido em outro momento, do que Jesus disse aos seus discípulos lá em Mateus 6, versículo 26. Ele diz assim: observem as aves dos céus, ou as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. As aves cumprem o papel delas. Qual é o papel de uma ave? Voar. Né? Qual é o papel de uma ave? Aves tão bonitas, né? Que nas suas penas mostram toda a sua beleza e a perfeição do Criador. Simplesmente embelezar a criação. Esse é o papel da ave. É com isso que ela deveria estar preocupada. Mas com o seu sustento, não, porque o Deus sustentador é quem alimenta cada uma delas. Jesus diz isso para que os discípulos possam descansar o coração e entender que melhor do que qualquer outra coisa é a companhia de Jesus, que é onde o nosso coração de fato descansa. Há muitos irmãos em nossos dias que não têm descansado, mesmo sabendo que estão na presença de Jesus, mesmo sabendo que estão diante dos olhos do Mestre e na companhia daquele que não nos abandona. Jesus, irmãos, deu a Marta e Maria a sua companhia como descanso. Logo que Jesus entrou na sua casa, Maria percebeu que tinha que parar a sua agitação. Aqui são dois personagens opostos em termos de desejos autênticos e verdadeiros e que sabiam realmente valorizar a presença de Jesus. Marta ficou agitada. Maria
imediatamente correu para os pés do mestre, se derramou ali, como uma discípula, dizendo: Senhor, eu quero ouvir o que tu tens para falar. Eu sei que tu tens palavras de vida eterna. Eu sei que o que tu tens para falar vai alimentar a minha alma, vai deixar a minha alma em descanso. Maria parou a sua agitação, ela correu para Jesus como um pintinho que corre, irmãos, em busca de se esquentar debaixo das asas de sua mãe. Assim correu Maria para Jesus. Irmãos, ela focou os seus ouvidos naquilo que o mestre tinha a falar e se deleitou, se alimentou, bebeu, irmãos, daquilo que Jesus estava falando. Ela soube aproveitar a companhia de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a companhia de Jesus, sabe onde é que você encontra? Na igreja. Na igreja. Pastor, a igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando de você que está em Cristo Jesus. Você é corpo de Cristo. E todas as vezes que nós gozamos a comunhão de crentes verdadeiros, nós estamos na própria presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus, ao ver a inquietação de Marta, se dirige a ela e diz o texto sagrado, num tom de ternura. Essa repetição que Jesus fala de Marta aqui, Marta, Marta, é um tom, irmãos, não é um tom de exortação. É um tom de quem olha para outro. Como você precisa aprender? Eu estou aqui para te ensinar. Jesus se volta para Marta, veja o que diz o versículo 41 e 42, e diz assim: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, se aquieta, para a tua correria, pisa no freio, porque tu tens gastado tua energia, todo o teu trabalho naquilo que não é a prioridade, não deve ser a prioridade da tua vida. Não inverta, Marta, as prioridades. Coloque as coisas no devido lugar. Está aqui na tua casa, na tua sala, o Criador do universo, aquele que tem palavras de vida eterna, e tu estás a perambular como barata tonta aí dentro da tua casa. Marta, Marta, eu estou aqui para te ensinar isso, Marta. E aí ele diz, Jesus, tu te preocupa com muitas coisas. Com muitas coisas. Não era só com peixe assado, não. E há uma característica na mulher que é bem interessante. Às vezes eu fico doidinho quando eu vejo Mirelle fazendo. Mirelle cuida de Bernardo, faz comida, faz a lição dos meninos, manda os meninos tomar banho, fica acompanhando aula lá na internet. Eu digo, meu Deus, como ela consegue fazer tudo isso? A mulher tem essa característica de fazer muita coisa, né? Assim, ao mesmo tempo. Marta era uma típica mulher. Uma mulher ocupada com muitas coisas, que não estava atenta apenas com o peixe de Jesus, mas talvez com o pano que precisava passar em casa, com a arrumação da sala, com a cama. Talvez com os servos da casa, com o seu irmão Lázaro, que também estava lá. Eram muitas preocupações que ela tinha, irmãos. E Jesus diz, Marta, Marta, você só precisa se preocupar com uma coisa. Com uma coisa. Você só tem que se desgastar com uma coisa, Marta, não com várias coisas. E que coisa é essa? A própria presença, a própria companhia de Jesus. Está experimentando a companhia de Cristo, da vida de Cristo, Marta. Você tem que se preocupar apenas com isso. Porque essa vida ninguém vai tirar de você. E Jesus diz a Marta, Maria escolheu a boa parte. Maria sobre aproveitar a minha companhia. Eu queria que você perguntasse ao seu coração nesse momento. Eu tenho aproveitado a companhia de Jesus? Pergunte-se e responda a você mesmo. E é verdade, eu tenho tido prazer na companhia de Cristo Jesus. Será que o ativismo realmente tem sido combatido pelo seu coração? Ou será que você está muito ativo, a ponto de você só lembrar de que Jesus está com você quando você chegar aqui no domingo à noite para ouvir a palavra? Irmãos, aqui tem duas implicações. Primeiramente, Jesus não queria aquilo que Marta tinha a oferecer em sua casa, mas o coração dela. Se Jesus quisesse o que Marta tinha para oferecer, Jesus diz, não, pode ficar tranquila, Marta, pode fazer, ninguém vai te atrapalhar, não. Eu vou estar aqui com Maria, mas essa não era a prioridade de Jesus.
E Jesus já havia dito em outra parte que a comida e a bebida dele era o quê? É carne, arroz, feijão, pão? Não. Leite? Não. É fazer a vontade do Pai. O que Jesus estava fazendo ali naquela casa era a vontade do Pai. Logo, Jesus não dá prioridade ao trabalho de Marta, como muitas vezes quando a gente chega para visitar alguém, está lá o irmão, a irmã correndo para um lado e para o outro, não para e tal, e a gente fica, meu Deus do céu. E a gente sai rapidinho, né? Meu Deus, é muita agitação. Irmãos, Jesus queria o coração de Marta, não queria o que Marta tinha a oferecer. Além disso, a companhia de Jesus era a única coisa que Marta deveria valorizar mais do que tudo nessa vida. A companhia de Jesus. Hoje, sentir a presença de Jesus era o que Marta deveria valorizar. Jesus, irmãos, nos faz descansar com a sua presença. Amém? Você sabe o que é isso? Seu coração tem descansado de verdade na companhia dele? Jesus, ele nos prometeu a sua companhia através do Espírito Santo. Antes de voltar para Deus, ele disse, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O problema não está em Jesus. A promessa é feita e é verdadeira. O problema está no nosso coração. Porque muitas vezes nos pegamos distante de Jesus, achando que Jesus não está conosco, mas Jesus está conosco lá. E às vezes nos pegamos distante de Jesus, sabe por quê? Porque estamos correndo, feito barata tonta, de um lado para o outro. Irmãos, pela fé, nossos corações podem descansar na companhia espiritual de Jesus. Jesus, ele também nos dá a sua companhia na comunhão da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, como disse Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui eu abro um parêntese, irmãos, para aqueles que acreditam que podem ser cristãos em casa, sozinhos, trancados dentro da sua casa. Não pode. Não pode, assim como um membro do corpo não pode sobreviver fora do corpo. Se alguém tem um membro do corpo decepado, a mão decepada, se ela não estiver ali recebendo o sangue, recebendo o espírito do corpo, o que é que vai acontecer, irmãos, com essa mão? Em pouco tempo ela vai começar a apodrecer, secar e morrer. Irmãos, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. É importante que nós experimentemos Jesus na companhia dos nossos irmãos. Jesus disse aos seus discípulos, saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. No amor que vocês têm uns pelos outros, vocês experimentarão a minha presença. Aí quem diz, mas eu tenho como ser cristão distante da igreja, eu não preciso da igreja. Está enganado, precisa sim. Você precisa receber o cuidado do seu irmão. Além disso, a edificação que Deus estabeleceu acontece por meio da igreja, no exercício dos dons. Isso é maravilhoso. Irmãos, precisamos nos achegar a Jesus apenas com a fé. Com a fé de que o que Ele quer de nós é que nós gozemos a companhia dEle. A companhia dEle. E para que nós possamos experimentar isso, é preciso que nós nos envolvamos mais com a igreja. É preciso que nós aprendamos, irmãos, a nos relacionar com crentes verdadeiros, que trazem edificação e que alimentam a nossa alma. Irmãos, nada que venhamos a fazer é capaz de agradar a Jesus. Marta tentou agradar a Jesus sem priorizar a presença dele e o trabalho dela se tornou inútil. Inútil. O texto não entra em detalhes o que foi que aconteceu depois daí, mas certamente, irmãos, todo o tempo que ela gastou ali naquele ativismo, né, não serviu para agradar o mestre, porque o mestre queria a companhia dela. Irmão, Jesus quer apenas que estejamos com Ele, gozando sua companhia e aprendendo o seu evangelho. Porque, irmãos, o evangelho, a boa notícia de Deus é que alimenta a nossa alma, é que nos dá sustentação, firmeza diante do mundo, diante daquilo que o mundo tem levantado contra nós, diante das provas que virão sobre a nossa vida.
Portanto, meu irmão, cesse em seu coração o ativismo que tem feito você acreditar que Jesus se agrada do seu perfeccionismo. Eu sei que você, como cristão, está motivado a fazer o melhor para que Deus seja glorificado. Mas Deus, ele não é glorificado na perfeição da sua obra. Porque se fosse assim, ele nunca seria glorificado. O que é que você pode fazer de perfeito para Deus? Os critérios de Deus são altos. Os critérios de Deus são mais elevados do que o meu e o seu critério. Nós não podemos fazer nada. Então, cesse no seu coração esse ativismo louco que tem consumido você, que tem esmagado você, que tem deixado as suas emoções cansadas. Para agradar a Cristo, o que eu e você precisamos, irmãos, é apenas ter fé na presença dEle e gozar a presença dEle. A presença de Jesus nos dá segurança. Nossas obras, irmãos, nunca agradarão a Ele se elas tiverem mais importância do que a companhia de Jesus. Marta precisava entender isso, e você nessa noite, assim como eu, precisamos entender isso nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos invertendo as posições das coisas. Está na hora de substituir a cama de ferro que você criou pela cama que Jesus te deu para você descansar. E a cama que te faz descansar é a própria presença de Jesus. Que diz o seguinte para você: eu estou com você. Eu sou socorro bem presente na tribulação. Pode os ventos soprarem. Pode a tempestade ser forte. Pode o barco parecer que vai afundar, mas não vai, porque eu estou com você. Porque eu estou com você. Reveja as suas prioridades no decorrer dessa semana. Eu tenho certeza que amanhã você já está aí ligado no 220, porque amanhã o dia vai ser produtivo, vamos fazer muita coisa. Faça para a glória de Deus. Mas não se deixe escravizar pelo perfeccionismo, porque Jesus está com você e a companhia dele é o mais importante. Deus nos faz experimentar a companhia dele assim, nos permitindo experiências no nosso dia a dia, em que vemos ali Ele próximo de nós, Ele preocupado conosco, Ele cuidando da nossa vida. Reveja as suas prioridades no decorrer dessa semana. Escolha a companhia daquele que tem o descanso confortável para os nossos corações, a companhia graciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos pedir ao Senhor essa graça do descanso, a graça da companhia dEle em nossas vidas. Feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Você também que está em casa, faça a oração nesse momento. Deus falou ao seu coração e nós vamos pedir forças para que a gente possa, com fé, viver, experimentar, descansar na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós estamos, Deus, aqui, Pai, com o nosso coração desnudado diante da Tua presença, Senhor. Tu sabes como muitas vezes estamos no corre-corre louco, como essa vida que temos vivido, Senhor, muitas vezes nos deixa inquietos e com um objetivo de tentar Te agradar naquilo que fazemos, Senhor. Mas nós, essa noite, reconhecemos que Tua presença, Tua companhia é uma companhia graciosa, é uma companhia onde o Senhor nos dá, Senhor, e o Senhor não espera nada em troca, senão a nossa presença, a nossa companhia, a convicção, a fé de estar ao Teu lado. Eu te peço pelos irmãos que aqui estão nessa noite, que estão ouvindo, que ouviram essa palavra, Senhor, que o Senhor os ensine, meu Pai. Aqueles que não sabem como parar, aqueles que sentem até um incômodo quando imaginam que tem que pisar no freio e irem mais lento para poderem contemplar a Tua presença em suas vidas. Eu te peço, seja com eles, seja comigo, Pai. Livra-nos do ativismo cruel que esmaga, Deus, o nosso coração, que nos afasta das nossas famílias, que nos deixa, não nos deixa gozar, Deus, aquele bate-papo legal com os nossos amigos e irmãos. Pai, Tu sabes quantos aqui já sentam à mesa, Senhor, já não gozam o sabor da comida porque vivem num corre-corre, suas mentes vivem sempre à frente, preocupadas no que vão fazer para Te agradar, para fazer bem aquele serviço ou outro, e nós pedimos, Deus, tenhas misericórdia desses, tenhas misericórdia de nós. Eu sei que Tu és o Deus que está conosco, Tu és o Deus que nos ensina,
Tu és o Deus que nos governa e nós te pedimos nessa noite, tenhas misericórdia de nós. Assim eu te oro, assim eu te agradeço e sei que o Senhor irá fazer isso em nossos corações para a glória do Teu nome. Pai, nos ensina no decorrer dessa semana a aprender isso em cada experiência, a começar de amanhã, naquilo que temos para fazer, que o Senhor nos ensine, Pai. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor está querendo nos ensinar. Assim eu te peço, assim eu te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja fica de pé nesse instante, nós vamos orar, encerrando o culto. Após a oração, os irmãos aguardem um instantezinho, tenho alguns avisos, também gostaria de apresentar os visitantes nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te pedir agora que o Senhor nos leve, meu Pai, para os nossos lares em segurança. Eu te peço, Deus, diante de tudo que ouvimos, que o Senhor esteja nessa noite ainda a trabalhar em nossos corações, dar-nos clareza, entendimento cada vez maior, para que possamos, Deus, como servos teus, ouvir a tua voz e obedecer. Pai, seja com a tua igreja, que essa semana seja uma semana maravilhosa, Deus, ali onde no nosso trabalho, no convívio com a nossa família, Pai, que nós possamos ver o teu nome sendo exaltado e as coisas prosperando para a glória do teu nome. Te peço assim, seja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por um instante, irmãos. Eu tenho alguns avisos para dar. Eu queria pedir primeiramente a oração da igreja pelo presbítero João Ângelo. Hoje à tarde, o presbítero João Ângelo precisou ir ao hospital, ele não estava se sentindo muito bem, e aí eu peço à igreja que a igreja ore para que Deus possa ali operar no coração dele. Eu acredito que a Edivânia deve estar nos assistindo, participando do culto no seu lar. Ore para que Deus esteja a fortalecer o seu servo, né? Nosso Deus é Deus maravilhoso, é Deus que ouve as nossas orações. Também quero aqui mandar um abraço para a nossa irmã Geraldina, que é uma bênção. Geraldina, né, faz falta aqui, né, bem como os demais irmãos. E ela, toda vez que eu vou lá, ela está na maior alegria. Pastor, eu quero voltar. E vai voltar. Em breve nós nos veremos novamente. Irmãos, também está conosco aqui alguns visitantes, né? Está conosco a irmã de Berga, do nosso irmão Berg, está ali, né? É Maria Clara, é isso? Maria Clara é que está ali, né? E a sua irmã é? Sheila, está aqui, é porque ela está lá embaixo, né? E inverteram, botaram Maria Clara, a irmã de Berg, e Sheila, a vizinha. Mas é o contrário, né? A Sheila é a irmã de Berg e a Maria Clara é a sua vizinha, né? Tem mais alguém aqui? O nosso irmão, o diácono Elinaldo, está aqui, lá da primeira igreja, também está nos visitando. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Se não tem, como é que a gente diz, irmãos? Bem bonito para eles. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Amém. É uma alegria ter vocês aqui. Espero encontrar vocês aqui outras vezes em nome de Jesus. Irmãos, esse culto nessa noite foi um culto em ações de graça pelos 10K da Escola de Pregadores, né? Aí um irmão chegou para mim e disse: pastor, são o quê? 10 quilos, é? Eu disse: não são 10 quilos. O K significa, né, na linguagem de redes sociais, 1000. Então são 10.000 inscritos, seguidores lá no canal Escola de Pregadores, que é um ministério paralelo que Deus tem nos dado ali na internet para abençoar e capacitar novos pregadores. Então, irmãos, eu ofereci esse culto em ações de graça, fiz um pedido de algumas camisas, já acabaram. Os irmãos que tiverem interesse, no final, nos procurem, e nós estaremos essa semana solicitando um novo pedido para que vocês possam aí ter essa camisa comemorativa também. Até o Bernardo também está com camisa ali, né? A camisa dele lá. Então, ele fica perdido no branco da camisa e o branco dele, né? Porque a gente não sabe onde é que começa, onde é que termina ali, né? Então, irmão, se você tem interesse, nos procure, nós estaremos também encomendando para vocês, para que vocês possam participar desse momento. E eu espero a gente fazer outro com 100.000, né? Quando chegar nos 100.000, aí a gente faz outro culto em ações de graça, em nome de Jesus. Peço, irmãos, que os irmãos orem, é um ministério que a gente tem abençoado, irmãos, pessoas. A gente tem aluno lá de Luanda, na Angola, a gente tem alunos de Lisboa, em Portugal,
Nós temos alunos de Orlando, nos Estados Unidos. Então, irmãos, é o mundo todo, né, que tem sido abençoado através desse ministério. E é um ministério de capacitação, de edificação para abençoar a vida de outros pregadores, de outras igrejas. Então, Deus tem nos dado essa graça e eu peço a oração de vocês para que a gente continue ali fazendo aquele trabalho para a glória do nosso Senhor. Tá bom? Um forte abraço em todos vocês. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. E até terça-feira no nosso culto de oração em nome de Jesus. Não esqueçam de orar pelo presbítero João, tá bom? Se possível, ligue para ele nessa noite ainda, tá bom? Já.